Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Essa aula é para correção dos exercícios do questionário online, tá? A seguir, mostra o nível da água armazenada em uma barragem ao longo de um ano. Analise atentamente o gráfico e responda as questões a seguir. Então, era para responder as questões A e B. A. Qual foi o menor nível de água armazenada na barragem e o maior, respectivamente? Então, tinha aqui as alternativas, né, que vocês tinham que falar qual foi o menor nível e o maior. Bom, esse daqui era só analisar o gráfico. O menor nível é o ponto mais baixo aqui do gráfico, então é onde ele chega até mais embaixo, que é aqui, ó, tá? Então, tá vendo aqui embaixo, ó? Então, para 10 metros, ó, o nível em metros e o tempo, que é aqui embaixo, tá? Então, o menor nível foi aqui de 10. Se a gente encontra o de 10, lá, a gente já elimina essas duas aqui, porque ele não chegou no zero. Para chegar no zero, ele teria que vir até embaixo aqui do eixo do tempo, que é o nosso eixo horizontal, o eixo X. Então, essas duas últimas já não poderiam ser. A gente ficaria com a primeira alternativa e a segunda alternativa. Aí, continuando analisando o gráfico, ele queria saber qual o maior nível atingido. O maior é o ponto mais alto que o gráfico chega. Então, o ponto mais alto que ele atingiu foi aqui, ó. Ele chegou até o 100 aqui, 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 ó, tá vendo? Então, no máximo, ele chega até 100 metros. Então, o menor foi 10 e o maior 100, tá vendo? Ele chega ao máximo até 100. Ele não chegou só até 90. 90 é essa linha de baixo aqui, ó, tá? Ele chegou um pouco mais, 10 metros a mais, certo? Então, esse era só analisar esse gráfico. Quantas vezes no ano a barragem atingiu o nível de 40 metros e o nível de 95 metros? Então, vamos ver aqui. Primeiro de 40 e depois o de 95. Então, de 40 metros. Vamos analisar esse gráfico aqui, tá? Então, ele quer saber 40, certo? Então, 40. O 40 está aqui entre 10 e 80, certo? Então, vamos pensar. Quantas vezes que ele atingiu aqui? Então, ele chegou aqui no 80, ele subiu para 90 e ele caiu para o 10. Ele passou pelo 40? Passou. Se ele estava em 90 e chegou no 10, quer dizer que ele passou pelo nível de 40 metros. Então, uma vez. Depois ele subiu até 100 metros. Ele passou pelo nível de 40? Passou. Para chegar até 100, do 10 para chegar no 100, ele passa pelo 40. Então, quer dizer que ele passou uma, duas vezes. Teve mais alguma vez? Não teve, senão ia ter uma retinha aqui em algum lugar passando pelo 40, tá? Então, com isso, a gente já elimina nenhuma e uma vez, e daí dá a impressão que seria nenhuma vez para os dois ou uma vez para os dois. Então, a gente fica com essas duas aqui. Aí, a gente vai analisar o nível de 95 metros, tá? Então, ele passou duas vezes pelo nível de 40 e o 95. O 95 está aqui, hein? Entre 90 e 100 metros. Então, vamos ver. Ó, se ele estava em 100 e foi para 90, ele passou pelo 95? Passou. Então, passou uma vez. Estava no 90, subiu para o 100, ele passou pelo 95? Passou. Daí ele ficou em 100, aí ele desceu para o 80. Do 100 para descer no 80, ele passou pelo 95? Passou. Daí ele estava em 80, subiu para o 90, passou em 95? Não passou. Do 90, ele desceu para o 10. Ele passou no 95? Não. Do 10, ele foi lá para o 100. Ele passou pelo 95? Para chegar no 100, passou pelo 95. Daí ele ficou constante aqui em 100 e caiu para 90. Do 100 caiu para 90, ele passa pelo 95? Passou pelo 95. Aí ele estava aqui no 90, ele subiu para 100. Para subir para 100, ele passa pelo 95? Passa. Então,
6 vezes, certo? Então, ele passou pelo nível de 95 metros 6 vezes, ó, nossa terceira opção. Daí era só interpretar o gráfico também, não tinha que fazer conta nenhuma, era só analisar. 3. Esse daqui alguns alunos sentiram um pouco de dificuldade. Por quê? Porque tem uma questãozinha, só um ponto nesse enunciado que pega. Só que eu não fui tão sacana assim de colocar essa alternativa aqui para vocês também, que eu poderia ter colocado e um monte de gente errado. Então, na hora que todo mundo foi do jeito mais, né, sem se ligar nesse ponto, não encontrou a resposta e teve que refazer. Falou, poxa, o que eu estou fazendo de errado, né? Com base nessa questão, responda os exercícios A, B e C. Na casa de uma família que gasta cerca de meio quilo de gás de cozinha por dia, a massa de gás M contida em um botijão doméstico de 13 quilos varia com o tempo de acordo com a fórmula M igual 13 menos 0,5T, onde T é o tempo em dias. A. Calcule o número de dias necessários para um consumo de 6 quilos de gás. Então, vamos analisar. Olha só onde está o ponto. A massa de gás M contida em um botijão doméstico. Então, esse M, olha só que levado. Esse M, vou aumentar aqui um pouquinho para vocês. Tem várias telas e às vezes, né? Esse M aqui, ó, é a massa que tem no botijão, tá? Então, para um consumo de 6 quilos de gás, não quer dizer que tem 6 quilos de gás. Foram consumidos 6 quilos de gás. Olha que interessante. Então, vou colocar aqui para vocês. M igual a 13 menos meio T. Tá? Aqui. Ó, tá vendo? O T é o tempo de consumo e M é a quantia, é o quanto tem no botijão, tá? De massa, tá bom? Olha só, então, esse pequeno detalhe, ó, a massa de gás M contida em um botijão. É esse detalhe aqui que fez toda a diferença. Então, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é pegar esses 6 quilos e colocar no lugar de M, tá? Só que quando a gente coloca 6 aqui no lugar de M, tá? A gente vai resolver isso daqui, beleza. Opa, 6 quilos, facinho isso daqui, né? Daí a gente vai isolar o T, né? Aí 6 menos 13 menos 7, ah lá. Aí vamos isolar o menos meio, passa dividindo. Daí a gente tem T igual a 14, que seriam 14 dias. Só que a professora Pamela não colocou essa alternativa. Poderia ter sido sacana e ter deixado aqui para vocês, né? Falar assim, todo mundo errar. Mas não, eu pensei, na hora que eu vi, eu falei assim, a maioria, ou boa parte, ou alguns apenas, vão fazer desse jeito. E se tiver 14 ali, todo mundo vai assinalar 14. Então, na hora que você chegou no 14, quem fez usando 6 quilos, falou assim, poxa, o que tem de errado? Tem de errado é esse detalhe aí. Por quê? Porque foram consumidos 6 quilos de gás. Então, se foram consumidos e no botijão tinha 13 menos 6, então quer dizer que restaram 7 quilos de gás, tá? A massa de gás desse botijão, tá? Então, restaram 7. Então, é o 7 que a gente tem que colocar no lugar do M. Olha lá. E vocês percebem que vocês sabem fazer certinho a equação do primeiro grau, tá? O único detalhe foi esse. Então, vou passar para o outro lado.
7 menos 13 dá menos 6, menos meio vezes t. Daí a gente passa o menos meio dividindo. Daí a gente tem t igual menos com menos mais, 6 dividido por meio, 12 dias. Então, quer dizer que para um consumo de 6 quilos de gás, vão restar 7 quilos no botijão, e esse consumo será feito o quê? Em 12 dias, tá? Então, para consumir 6 quilos de gás, essa família leva 12 dias, tá? Para fazer. Mas tem que prestar muita atenção, né? Porque talvez numa prova, um vestibular, um Enem, eles não sejam tão generosos para não colocar a alternativa errada, e geralmente é a letra A. Sempre. É a letra A. Ia dar 14, ia estar na primeira, você fala, acertei. E não é. Continuando. Aí, calcule a massa de gás que resta em um botijão após 10 dias de uso. Esse daqui é mais simples, né? Era só 10 dias de uso, então é só substituir no tempo. Aqui, 10 dias. Então, há 10 dias, então o nosso tempo vale 10. Então, é só colocar 10 no lugar do t, e a gente calcula aqui, ó, menos meio vezes 10, m igual a 13 menos, primeira multiplicação, né? Então, por que eu já coloquei menos? Porque eu já fiz aqui, ó, menos com mais que vai dar menos, tá? O menos do meio e o mais do 10, fiz o jogo de sinal, deu menos. Meio vezes 10, quanto que é meio vezes 10? 5, certo? E 13 menos 5, quanto que dá? 8, certo? Então, após 10 dias, quanto que vai ter de massa nesse botijão? 8 quilos, tá? 8 quilos é a nossa terceira opção aqui, ó, tá? 8 quilos, essa era só substituir direto. Vamos ver o próximo. Esboce o gráfico. Novamente, para esboçar o gráfico, a gente pode fazer no GeoGebra. Então, a gente vai na entrada. Deixa eu colocar só aqui para vocês verem. Aqui. Ó, a nossa função, quem que vai ser? M igual a 13 menos meio t. Quem que é x e quem que é y aqui? Ó, o m que está igualando, então o m é o nosso y, tá? Então, na hora de colocar lá no GeoGebra, a gente vai colocar y igual. E t é o nosso x, então isso daqui que a gente vai colocar no GeoGebra, tá? É só que ele só entende o x e o y. Agora... Então, vamos lá. Então, vai ficar o quê? Y igual a 13 menos 0,5x. Olha lá. Então, esse daqui vai ser o gráfico. Então, o que que acontece? O que que aconteceu aqui? A nossa reta ficou do outro lado. Por quê? Porque, olha, o consumo de gás... Deixa eu ver se ele chega aqui no... Ah lá, tá 13. Ah lá, aparecendo 13. Então, lembra, ele não sabe qual que é o nosso problema, o GeoGebra. Mas ele sabe aqui, ó. Tá vendo que ele passa exatamente em cima do ponto 13 aqui no nosso eixo vertical, nosso Y? Por quê? Porque o botijão, ele tinha 13 quilos. E o que aconteceu? Conforme foram passando os dias, esse consumo vai diminuindo. Por isso que a reta ficou decrescente, tá? Então, isso daqui é uma função decrescente. E a gente pode saber que ela é decrescente também por conta desse menos aqui, ó, que está junto com a nossa variável x, tá? Então, toda vez que esse valor for negativo, a gente vai ter um gráfico decrescente, uma função decrescente aqui, tá? Então, a nossa reta vai estar do outro lado. Nesse outro, ó, vai aparecer. Ah lá, ó, tá vendo?
Esse daqui a gente tinha o 0,8 positivo, então uma função crescente. E a decrescente ela fica do outro lado, por quê? Porque o nosso coeficiente angular, que é o carinha que está acompanhando o x, a nossa variável, ele é negativo, tudo bem? Então, tá bom, deixa eu ver para o próximo. Esse daqui também dá pra gente fazer na... Ó, esse daqui a gente também pode fazer no papel quadriculado, tá? Eu vou usar o mesmo que eu já fiz, tá? No outro. A única coisa que vai mudar aqui, que aqui é o tempo, tá? E aqui é a massa do botijão, bem? Daí aqui, ó, vou apagar. E vocês até pode fazer assim também, tá? De apagar, porque vocês vão subir o arquivo. Não, tem que colocar no portfólio, né? Então não dá para apagar igual eu. Aí eu vou usar o mesmo ponto aqui para 13, tá? Só que eu tenho que pensar que o consumo vai, conforme forem passando os dias, o consumo vai diminuir até zerar. E ele não vai passar para cá também, tá? Bom, porque não vai ter uma massa negativa, então o gráfico é só esse pedacinho aqui, tá? Então dá para fazer assim. Isso daqui que é esboçar um gráfico, né? Esse esboço é isso daqui, certo? Na 4, escreva a função afim f de x igual a x mais b, sabendo que f de 1 igual a 5 e f de menos 3 é igual a menos 7. Não apareceu aqui para mim, não sei porquê. Às vezes o Google Forms dá essas bugadas aqui, sei lá o que é, ele não está aparecendo, tá? Mas para vocês apareceu, que eu conferi aqui, tá digitado tudo certinho. Então, f de menos 3 é igual a menos 7. Função afim é uma função do primeiro grau e ela tem esse formato, f de x igual a x mais b. Tá? Então, eu coloquei as informações aqui do problema, tá? A função afim, que é do primeiro grau, e ela tem esse formato, é x mais b. E o f de 1, que é igual a 5, e o f de menos 3, que é igual a menos 7. O que significa esse f de 1 igual a 5 e esse f de menos 3 igual a menos 7? Significa que quando x vale 1, quando x é igual a 1, o nosso y é igual a 5, tá? Quando o nosso x é igual a menos 3, o valor dele é menos 3, o nosso y vale menos 7, tá? E a gente tem que encontrar o quê? O valor de a e b para montar a função, tá? Então, vamos lá. Para saber o valor de a é o nosso coeficiente angular, certo? Que é a nossa taxa de variação. Então, ΔY sobre ΔX. O ΔY é o quê? O y2 menos o y1 e o x sobre o x2 menos o x1. Então, vamos lá, vamos substituir esses valores aqui. y2, vou considerar aqui 1 e 2, tá bom? Então, o 2, y menos 7 menos 5 sobre x2 menos 3 menos 1. A gente tem que considerar a mesma coisa. Se eu considerei menos 7 como y2, o x2 vai ser o menos 3, tá? Se a gente considerou o y1, 5, tá aqui, então o x1 vai ser 1, tá? Senão não dá certo, vai dar valor diferente. Menos 7 com menos 5 dá menos 12 sobre menos 4. Ó. Devo 3, devo 1, devo 4. Devo 7, devo 5, devo 12. Menos com menos, mais. 12 dividido por 4, 3. Então, a gente já encontrou que o nosso A vale 3, tá? A gente vai encontrar o nosso B. O B tem duas maneiras da gente encontrar o B. Ou a gente volta na função, como eu fiz na aula, tá? Olha lá. Então, vou voltar aqui nessa função. Vou pegar um ponto, vou pegar esse daqui, ó. E vou voltar nessa função. Então, f de x. F de x é o nosso y, que vale 5. 5 igual a, que vale 3, vezes x. Se aqui o y vale 5, o x vale
1 mais B. 5 igual 3 vezes 1, 3, mais B. Isolo B, o 3 passa para o outro lado com a operação inversa. Então, vai ficar 5 menos 3 igual a B. B é igual a 2. Então, a gente achou que nosso B vale 2. Então, a gente substitui aqui na nossa função. Então, vai ficar f de x igual a, que é 3, x mais quem? O B, que é 2. Então, essa é a nossa função, tá? Agora aqui. Escreva a função afim a x mais b, sabendo que f de menos 1... Ó, isso aqui apareceu. Ax mais b igual... Ó, sabendo que f de menos 1 igual a 7, f de 2 igual a 1. Então, vamos substituir aqui. Vamos colocar esses valores aqui. F de menos 1 é 7 e f de 2 é 1. Olha lá. Função afim, função do primeiro grau, o jeitão dela. Então, é a mesma coisa que a gente vai fazer. Vamos achar o valor de m, que é nosso coeficiente angular, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. y2, então, vou considerar aqui, ó, 1 e 2, tá? Então, y2, ó, aqui, o que tá entre parênteses é o valor de x, tá? Então, o que é igual aqui, ó, o valor igual é o nosso y. 1 menos 7 sobre x2, 2 menos o menos 1, tem que colocar aqui entre parênteses. 1 menos 7 menos 6. Menos com menos, mais. 2 mais 1, 3. 6 dividido por 3, 2. Menos com mais, menos, tá? Vamos ver se a gente usasse os valores invertidos se dava a mesma coisa? Então, vamos usar aqui o nosso y2 sendo 7. 7 menos 1 sobre x2. Então, usar esse daqui, ó. Menos 1 menos 2. 7 menos 1, 6. Menos 1 com menos 2, menos 3, ó. 6 dividido por 3, 2, mais com menos, menos. Ó, dá o mesmo resultado, tá? O que não pode é usar y1, y2 e x1 e x2. Daí não dá certo, não. Tá? Então, a gente encontrou o valor do nosso A, que é A igual a 2. Agora, o valor de B. O valor de B, a gente vai escolher um ponto. Ah, eu vou escolher só positivo, que não tem que ficar fazendo o jogo de sinal. Sem problemas, mas eu vou usar o 2 e o 1. Vou voltar lá. F de x, quem que é? 1 igual a vezes x, é 2 também, mais b. 2 vezes 2, 4, mais b. Tem que saber o valor de b, tem que deixar ele sozinho. Vou passar esse 4 para o outro lado. Então, vai ficar 1 menos 4 igual a b. b é igual a menos 3. Voltando na função, ó, quem que vai ser a nossa função? A vezes x, porque a gente pode variar. Ó, aqui não é 2 não, gente. Menos 2. Se estivesse na sala, não já tinha gritado. Ô, dona, cadê o 2? Ô, cadê o menos? Menos 2x menos 3. Olha lá. Certo? Então, aqui a gente encontrou menos 2. Tem que colocar menos 2 aqui, obviamente. E o menos 2 também. Então, essa daqui vai ser o quê? Decrescente, não é? Ó, quem está acompanhando o x é negativo, então vai ser uma função com gráfico decrescente. Crescente, decrescente. Vamos para o próximo.
aqui, tá lá. 6. A 6, ela tem um enunciado grande, mas ela só assusta, ela é simples de calcular, tá? Vou apagar aqui. Depois que a professora Márcia falou do meu papel higiênico, não, do meu apagador, que era um pedaço de papel higiênico, eu fiquei traumatizada. 6. O valor V de uma mercadoria decresce com o tempo T. Se decresce, a gente já sabe que o cara que vai acompanhar um X vai ser negativo, em razão do desgaste. Então, se alguma coisa está desgastando, vai desvalorizar, o valor vai decrescer, vai diminuir. Por isso, a desvalorização que o preço dessa mercadoria sofre em razão do tempo de uso é chamada depreciação, tá? Então, o preço foi depreciado. Por quê? Porque a mercadoria a mercadoria desvalorizou. A função depreciação pode ser uma função afim, uma função do primeiro grau, como neste caso. O valor de uma máquina é hoje R$1.000 e estima-se que daqui a 5 anos será R$250. Qual a fórmula matemática que expressa o valor V em função do tempo de uso T? Vamos ver. Hoje, exatamente hoje, essa máquina vale R$1.000. E daqui a 5 anos, estima-se que ela valerá R$250. Bom, então vamos traduzir isso daí. Aqui. 5 anos, então quer dizer que em 5 anos é o nosso tempo, que vale 5 anos. O valor dessa máquina vai ser de R$250. Então, a gente pode escrever isso daí como o quê? F de 5, que é igual a 250, certo? Olha lá, o F de 5 é igual a 250, é isso daqui. O valor dela, ou o V5, né? O valor dela após 5 anos vai ser R$250. Só que hoje ela vale R$1.000. E hoje é o F de quanto? Quanto que é aqui dentro? Hoje, para ela valer R$1.000, hoje, qual que é o tempo? É o tempo o quê? Tempo zero. Então, F de zero. Era o valor que faltava para a gente determinar aqui. Então, qual a fórmula matemática que expressa o valor V em função do tempo de uso? Daí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nas duas anteriores, tá? A gente vai encontrar o valor de A e depois o valor de B e vamos encontrar a nossa função, tudo bem? Então, primeiro o valor de A, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, y2, olha lá, y2, 250, menos y1, que é 1.000, sobre x2. Quem que vai ser o nosso x2? 5 menos o x1, que é o tempo agora, que é 0, menos 0. 250 menos 1.000 dá menos 750. E 5 menos 0 é 5, não é 0 não. Tem um 0 aí, não é 0 não. Tá? Então, menos 750 dividido por 5. Quanto que dá 750 dividido por 5? 750 dividido por 5 dá 150. Menos com mais, menos. Então, quer dizer que o valor de A, aqui em cima, ó, vai ser o quê? Menos 150. Olha o zero lá. Tá? Olha lá, o que eu falei? Está depreciando, é decrescente, é igual o consumo lá do gás, menos 150, certo? E agora o valor de B. O valor de B, vamos pensar? Ó, F de 0. Lembra que eu falei lá, tem duas maneiras de calcular? Esse daqui dá para calcular, a gente já tem o F de 0. Então, quer dizer o quê? Que quando ela começou, aqui, ó, tempo 0, nosso X é 0, tempo, não é, ó? Então, quer dizer que ela começou valendo R$1.000. Então, quando
gráfico corta esse eixo Y, é o valor do B, é o nosso coeficiente linear. Esse pontinho doido aqui, ó, tá vendo? Então, quer dizer que o nosso B é igual a R$1.000. Se a gente substituir na fórmula, vai dar 1.000. Quer apostar? Valendo uma máscara e uma dose de álcool gel. Então, vou voltar aqui, vou usar esse daqui mesmo. Não, vou usar esse daqui, para vocês não acharem que eu tô de maracutaia. Então, vou voltar na função. A função vai ficar o quê? 250 igual a... Cadê ela? Não tá aqui? AX mais B. A gente já encontrou que vale menos 150, vezes X. Se eu tô usando 250, o nosso X vale 5, mais B. Olha lá, 150 vezes 5 dá 750, olha lá. E mais com menos, menos. Então, vai ficar menos 750 vezes mais B. E vamos isolar o B, vai passar o 750 para o outro lado, com operação inversa. Fica positivo igual a B. B é igual a quanto? 1.000. Olha lá. Quanto que eu tinha falado? Eu deixei aqui, não apaguei. B é igual a 1.000. Por quê? Porque no gráfico ele cortou lá no ponto 1.000. Essa máquina começou a valer... o valor dela começou em R$1.000. Então, qual que vai ser a função? A função, a gente tem que prestar atenção aqui. A gente usou XY, mas ele fala para expressar V, que é o valor, em função do tempo T. Então, vai ficar como? V igual a X mais B, que é R$1.000. Então, essa é a fórmula. Essa era a resposta que vocês tinham que escrever lá no questionário online. Bem, com vocês. Deixa eu ver. E acho que essa era a última. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido que nós vamos para a situação de aprendizagem 2. Então, vocês têm que saber um pouquinho. A gente vai ver mais de taxa de variação, mais de gráfico, tá? Então, não precisa se assustar que a gente vai continuar vendo um pouco mais dessa matéria. Tudo bem? Beijos!